Vamos falar agora, nessa videoaula, sobre modelos matemáticos básicos no processamento de GPS. Primeiro a gente trabalha com no receptor GPS, o sinal entre satélite e receptor. A gente trabalha com duas observáveis: a pseudodistância, que é obtida através do código CA ou do código L2C, que é uma distância uma medida um pouco menos precisa, e a fase, seja L1, L2 ou L5. Quando a gente trabalha com a pseudodistância, normalmente a gente tem um posicionamento absoluto de navegação, que é um posicionamento menos preciso. Hoje gira em torno de 3 a 7 metros de acurácia. A fase, eu posso trabalhar com um processamento relativo, fase L1, L2, combinando, e chegar até 3 milímetros de alguns fabricantes. Então, depende do que você está buscando. Trabalhar com a fase é um pouco mais complicado do que a pseudodistância. Pseudodistância, os resíduos de distância geométrica, que seria a distância entre satélite e receptor sem erro, mais a diferença de tempo entre satélite e receptor vezes a velocidade da luz, dá um pedaço, mais um atraso em função da ionosfera, mais um atraso em função da troposfera, eu tenho a pseudodistância. Para a fase eu já tenho, ela já é dada em ciclos, então está multiplicado pela frequência, dividido pela velocidade, a distância geométrica, que seria a mesma. A ionosfera, ela aparece em sinal contrário porque a fase avança, então ela tem que ser diminuída quando ela passa pela ionosfera. Mais o atraso da troposfera, mais a diferença de tempo vezes a frequência, mais a fase inicial e a fase final, e aparece esse termo que é a ambiguidade, que eu já falei anteriormente, que é o número de comprimentos de onda. L1 para L1 para L1. A combinação linear é quando a gente combina a L1, por exemplo, com a L2. Isso é chamada de combinação linear. Pode ser tanto para pseudodistância quanto para fase. E essa combinação parte de uma medida com outra medida e gera outra medida, que é chamada de combinação linear. E tem algumas propriedades. Então, quando a gente usa esse princípio da combinação linear, é com algum objetivo. Por exemplo, aqui eu tenho um modelo, a combinação linear entre um fator de multiplicação, que é esse fator aqui, ó, que eu vou usar M1, M2, e L1 ou L2, seja fase, seja pseudodistância, eu posso fazer essa combinação. Quando eu combino a L1 fase vezes esse fator, com a L2 vezes um fator, eu obtenho uma combinação linear. Aqui eu tenho a L0, chamada ion free, L1, que seria só a própria L1, a própria L2, aí eu tenho na aerolane, wide lane, 4.3, 5.4, que são combinações que têm algumas propriedades. E aqui seria o resíduo dessa combinação. Toda vez que a gente faz uma operação matemática, a gente incrementa um ruído, que é chamado de propagação de erro. Então, por exemplo, se eu pegar a L0 aqui, que é a ion free, ó, que se eu pegar a frequência da L1 ao quadrado, dividir pela frequência da L1 ao quadrado menos a frequência da L2 ao quadrado, eu obtenho um fator M1, vai dar 3 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, eu não tenho o valor exato aqui, mas depois eu vou pedir isso como exercício, você pegar a frequência e fazer essa operação. Aqui da mesma forma para o M2, que eu vou fazer a frequência 1 vezes frequência F2, menos dividido pela F1 ao quadrado menos F2 ao quadrado, vai dar um número, menos 1,90 e pouco. E combinando isso com a L1 com a L2, eu obtenho a L0, que é o próprio comprimento da L1. Vocês podem ver aqui, ó, o comprimento de onda é próprio 19. Só que você pode ver que a L1 tem um ruído bem menor do que a L0, a ion free. Então isso aqui só é interessante quando a base é longa, porque você vai aumentar o ruído. Você vai tirar um erro, consequentemente, da ionosfera, mas você vai inserir um ruído aí. Aí tem a wide lane, que já é um comprimento de onda maior, porém tem um ruído grande, ó, 19. Tem uma outra da wide lane, que tem um comprimento de onda pequeno, porém é o menor ruído de todos, mas ela é muito difícil de você solucionar a ambiguidade. Mas vamos ver na frente agora quais são as principais propriedades de cada uma dessas. A L0, a combinação livre de ionosfera, ion free, ela tem essa propriedade. Quando a gente combina L1 com L2, eu consigo eliminar principalmente a ionosfera de primeira ordem, aquele grosso da ionosfera. Consigo jogar isso fora. Então isso, quando a gente tem muito efeito da ionosfera, é extremamente eficiente.
Mas quando a gente trabalha no posicionamento relativo, a própria entre distâncias de base e receptor pequeno, a gente não vai precisar de usar essa ion free. Aí por quê? Porque o próprio posicionamento relativo elimina o erro e eu não preciso fazer essa combinação. E outra coisa, para mim fazer combinação ion free, eu só consigo com receptor de dupla frequência. Ele tem que rastrear L1 e L2, porque isso é feito na própria estação. Então eu preciso de ter L1 e L2 para poder conseguir. Então por isso que a gente fala, bases longas acima de 20 km, eu preciso de receptor L1 e L2, para eu fazer essa combinação ion free. E bases até 20 km eu posso usar um receptor só com L1, que eu não preciso fazer essa combinação para eliminar a ionosfera. A banda larga, ou wide lane, que é uma outra combinação que está aqui naquela tabela, que é essa aqui, ó, um menos a outra, ela tem a propriedade de, junto com a L0, detectar os erros grosseiros. Então eu consigo detectar outlines, erros grosseiros nas medidas. Então é importante fazer um pré-processamento. Se o comprimento de onda grande, facilita a solução da ambiguidade, porém tem um ruído muito grande, então não é algo muito interessante de ser usada na solução final. A banda estreita, que é a narrow lane, que é uma mais a outra, que dá um comprimento de onda bem pequeno e um ruído também muito pequeno, tem outra propriedade. Apresenta menor ruído de todas as combinações devido ao seu menor comprimento de onda. A resolução da ambiguidade é muito difícil. Essa combinação subtraída da anterior, que é a wide lane, é chamada de sinal ionosférico. Eu consigo separar só o que é da ionosfera. Então é interessante também num pré-processamento para a gente identificar a ionosfera. É difícil solução da ambiguidade, porque eu tenho comprimento de onda muito pequeno. Um outro processamento que era utilizado e hoje quase não se usa, principalmente para receptores L1, era a pseudodistância filtrada pela fase ou suavizada pela fase. Eu usava um receptor L1 no processamento por pseudodistância, só que eu usava essa pseudodistância corrigida pela fase. Eu ia filtrando ela, é um algoritmo de redundante, ele vai diminuindo o erro e eu chego num erro da pseudodistância menor. Interessante, foi usado pela Trimba no ProXR na década de 90, o Leica GS20, mas não emplacou muito porque é mais fácil você usar as anteriores. Isso aqui para posicionamento usando pseudodistância, então é algo que não pegou muito. Tem um modelo matemático, eu nem vou entrar muito nisso. Um outro processo que usa muito no processamento relativo é o processamento entre duas estações, que é o diferencial. Subtrai um da outra, simples diferença, dupla diferença, então eu preciso de uma base do rover. Já falei isso lá no posicionamento relativo. Então nessa combinação entre duas estações, eu preciso de ser sempre dois receptores. A vantagem disso no posicionamento relativo elimina alguns erros, principalmente os mais grosseiros. Eu consigo erro de relógio do satélite, o receptor, e até mesmo em alguns casos o próprio ionosfera quando as duas são iguais. Isso porque é uma subtração, elimina as diferenças. Simples, dupla e tripla. A simples diferença cancela os erros dos relógios satélite, a dupla o erro do relógio satélite do receptor e a tripla até a ambiguidade vai embora. Então no processamento da fase isso é interessante. Então aqui eu tenho posicionamento relativo, um receptor base, um receptor rover, e eu vou fazer a combinação, subtrair essa pseudodistância ou essa fase dessa fase. Quando eu subtrair isso, o que é erro, que seriam os erros, normalmente são eliminados, então isso já anula. Só que quando esses erros não são iguais, principalmente em base muito longe, uma da outra, isso já não é igual. Então aí é que a gente tem a necessidade daquela combinação inicial, que é a combinação linear, que eu preciso de ter L1 e L2. Aqui no caso, no instante, faço um menos o outro, é a simples diferença. Elimino o erro do relógio, dos satélites. Bases longas eu não consigo eliminar a ionosfera e a troposfera, então vou precisar da combinação ion free. Então a gente usa ion free só em base longa, em base curta normalmente isso aqui já minimiza o erro, já quase que zera. E a dupla diferença? É a diferença entre duas simples. Então eu tenho uma simples, satélite 1, satélite 2. Duas simples. Uma menos a outra é a chamada dupla diferença. Sempre eu considero um satélite de referência, tá? Normalmente o satélite mais alto. E faço a diferença entre os outros. Isso para o mesmo instante, ter
mesmo instante T1. Ela elimina o erro da diferença de relógio entre os receptores, diferença de relógio dos receptores. É muito usada principalmente na solução final GPS, tá? Nos softwares aí comerciais usa muito essa solução como solução final. A tripla diferença seria entre dois instantes, diferença entre duas duplas. Qual a vantagem dela? Basicamente eliminar a ambiguidade. Eu mato a ambiguidade. Só que ela tem um ruído muito grande, porque começa a fazer muita operação matemática. Então, não é normalmente usada na solução final. Pode ser um pré-processamento e depois eu volto com a solução da dupla diferença. Então, os softwares comerciais normalmente usam a dupla diferença como solução final no posicionamento relativo, tá? Lembrando sempre que é posicionamento relativo. Considerações sobre os modelos. Normalmente os softwares comerciais usam a dupla diferença, Stack, Prismas e outros softwares hoje comerciais. Já o software científico de Doppler, Bernoulli usa normalmente a observável básica, só que com um recurso computacional maior, um processamento mais pesado. Ambos chegam a resultados muito semelhantes, porém, esses softwares aqui tratados os dados com mais cuidado, chegam a ser resultados esperados melhores. A nossa aula para por aqui.